Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na... E aí galera, beleza? Bom dia aí. Mais uma gravação aí pro canal Autonomia e Luta, Tendência Sindical. E hoje é tentando abordar um pouco aí algumas reflexões em torno do pronunciamento realizado aí pelo Bolsonaro ontem, né? Bom, após aquele pronunciamento fatídico, caótico, bizarro, né, meu? É um pouco das coisas que a gente pode tentar classificar aí no pronunciamento do presidente. Vários movimentos, analistas e órgãos públicos, né, federais, enfim, teceram suas opiniões e suas colocações sobre essa questão desse pronunciamento. Até, se não me engano, já saiu aí, parece que um dos componentes do ministério vai estar saindo fora dessa bancada aí, né, do governo aí. As problemáticas que estão explícitas ali no pronunciamento do líder do Brasil, né, meu? Chega a ser cômico essa parada. Mas, além de estar esquecendo completamente as informações, os dados e os estudos colocados pelo próprio Ministério da Saúde, ele se baseia, tenta se basear em cima de coisas assim surreais, né? E explicita também uma total serventia a uma postura que o Olavo de Carvalho fez há uns 2 dias atrás, e é uma loucura que o Trump está tentando aplicar aí nos Estados Unidos, né? Então, de ontem de noite pra cá, tentei ir atrás de algumas informações já apontado lá atrás, né? É importante a gente estar indo buscar informações mais consolidadas, mais sólidas, né? O Ministério da Saúde fez um infográfico interessante que explica da necessidade da quarentena. Vou estar colocando aí no meio do vídeo aí esse infográfico em formato de GIF, bem interessante a parada. Mas o que eu separei ontem para pensar um pouco sobre o pronunciamento, assim, algumas questões bem do âmbito da educação, falando mais sobre Mato Grosso, mas eu acredito que não seja algo diferente no Brasil. A maioria da população dos trabalhadores na educação, eles possuem uma idade elevada de certa forma. Talvez nos últimos anos teve um giro aí nessa realidade de trabalhadores, seja enquanto professores, técnico, apoio, enfim, os trabalhadores que estão no chão da escola, né? Há um número, uns dados gritantes nacionalmente sobre problemas de saúde com nós trabalhadores da educação, os trabalhadores da educação, tá? E pensar, se o jovem não apresenta os sintomas, enfim, mas as outras pessoas que estarão em diálogo, em contato com esses jovens, podem estar levando a doença, né, proliferando cada vez mais para outros familiares dentro de casa. É até triste, ontem também vi uma matéria aqui de Mato Grosso, onde em Várzea Grande os ônibus continuam lotados, superlotados. Por quê? Isso é um grande problema dentro da lógica do capitalismo. Não interessa a sua saúde, não interessa a nossa realidade de sobrevivência, mas sim o lucro do patrão, o lucro dos empresários, dos grandes empresários que eu estou me tentando aqui, tá? Esses sim são os grandes problemáticos da nossa realidade. Então não interessa como você vai acordar amanhã, não interessa se esteja trabalhando para gerar lucro para essa galera que surfa tranquilamente em cima do nosso suor, do nosso sangue, das nossas vidas. Mas vamos então aí aos fatos. Tem um site chamado aosfatos.org, vou colocar na descrição aí o link. Ele trabalhou então em cima de algumas das falas do presidente. A matéria publicada ontem nesse site foi às 8h25 da noite. Bolsonaro nega orientações da ciência e distorce informações para minimizar pandemia. Provavelmente isso ocasionado por pressão
dos grandes setores das multinacionais, dos banqueiros, dos latifundiários, enfim. Provavelmente parte disso aí, essa mudança no discurso do Bolsonaro, né? Então, o que Aos Fatos trouxe aí nessa matéria que eu vou estar compartilhando com vocês depois? Frase do governo: caso fosse contaminado pelo vírus, eu, no caso Bolsonaro, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Falso. A Universidade de Bern, por exemplo, estimou que o Covid-19 apresenta letalidade de 1,6%. Já a taxa de mortalidade de gripe comum é de 0,1%, conforme mostra o CDC, órgão de prevenção de doenças dos Estados Unidos. Já a gripe H1N1, que teve um surto em 2009, apresentou taxas entre 0,01% a 0,08%. O outro argumento sustentável na fala do governo do presidente ontem é que 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. É insustentável, segundo o próprio site de verificação científica, né? Vai a fundo no problema para pesquisar, para testar, para provar, não vai falando da boca para fora, né? Então o que o site argumenta sobre a insustentabilidade do pronunciamento do presidente? Não há dados conclusivos sobre qual a proporção de casos assintomáticos entre os infectados pelo novo coronavírus. Por isso, a declaração foi classificada como insustentável. Contudo, estudos e dados preliminares têm mostrado que, apesar de significativa, a parcela dos casos sem sintomas é menor do que é indicada por Bolsonaro. O outro argumento também, outra fala insustentável do presidente: a Itália tem um clima totalmente diferente do nosso, mais favorável à contaminação. Bolsonaro sugere aqui que, por ser predominante tropical, o Brasil sofreria menos com a pandemia do novo coronavírus do que lá na Itália, que tem clima mediterrâneo. Embora estudos preliminares de fato indiquem que o vírus pode demorar mais para se espalhar em ambientes mais quentes, ainda não há um consenso entre pesquisadores sobre essa questão. Não há dados comprovados entre a área médica, entre os cientistas que estão pesquisando sobre isso, que regiões mais quentes possam ter menos proliferação desse vírus. Até pegando aqui em Mato Grosso, na grande Baixada Cuiabana, né, nas últimas semanas a gente tem oscilado bastante no nosso tempo, na temperatura aqui, chovido, né? Então vamos tomar cuidado aí, é bem melhor, né? Como diziam os mais antigos, precavido morreu de velho, né? Outra informação, né, que foi posta pelo presidente e está como imprecisa é: uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Está mencionando aí o Drauzio Varela, provavelmente. Sobre o Drauzio Varela mesmo, como está aqui no site. Ele coloca o seguinte: neste trecho do pronunciamento, o presidente faz uma referência a Drauzio Varela, que, em vídeo publicado em seu canal no YouTube, em 30 de janeiro, antes que fosse decretada a pandemia, portanto, afirmou que o novo coronavírus causaria à maioria da população um resfriadinho de nada. O que Bolsonaro omite é o que o médico já se corrigiu ao menos 3 vezes, alertando para isolamento social e para a adoção de medidas de higiene. Logo, por tirar uma informação de contexto, de acordo com a metodologia do Aos Fatos, a fala do presidente é considerada imprecisa. É melhor a gente estar confiando nos médicos formados na área específica de epidemiologia, enfim, do que estar acreditando em boatarias que está circulando por aí, em fake news. Todo cuidado é sempre o melhor